és uma autarca do interior norte de Portugal, pensei bem, se calhar falar um bocadinho sobre o Conselho de Vila Pouca de Aguiar e, através do Conselho de Vila Pouca de Aguiar, fazerem todos um exercício, uma pequena reflexão, permeável, com certeza, a todos os concelhos do interior norte do país, também ao interior do país, ao interior centro, ao interior sul, penso eu. Então, o Conselho de Vila Pouca de Aguiar, de uma forma muito sintética, é constituído por 14 freguesias. Somos aproximadamente 16 mil habitantes. Nessas 14 freguesias, a taxa, e se fizermos uma pequena viagem pela demografia, verificamos que nas 14 freguesias a população de 0 a 19 anos é em todas elas inferior à população mais de 65 anos. Quer dizer que temos, e em duas dessas freguesias, uma taxa de uma densidade populacional de 7,4 habitantes por quilómetro quadrado, temos, nessas duas freguesias, temos a população mais de 66 anos superior à população ativa. Isto quer dizer que temos em todo o Concelho de Vila Pouca de Aguiar, provavelmente também transversal a Boticas, a Valpassos, a Ribeira de Pena, a Montalegre e todos os concelhos mais rurais, com características mais rurais do interior do norte do país, esta imagem demográfica. É precisamente o inverso do que seria uma demografia saudável, em que teríamos muita gente na sua base e pouca gente no seu topo. E aí havia o serviço de proximidade próprio da orientação familiar, do serviço de proximidade, das relações familiares, em que os avós eram apoiados diretamente num âmbito familiar pelos filhos e os filhos viriam a ser os que agora seriam netos. Não temos essa realidade porque temos, por isso, exatamente o contrário, que seria uma pirâmide demográfica saudável, tendo muita gente no topo e pouca gente na base. São imensos os fatores que contribuem para essa constatação, para esse diagnóstico, e que não importa aqui muito estar a discriminar, a salientar quais seriam as causas. Importa partirmos desse diagnóstico e desse diagnóstico partir para uma expectativa de futuro, que é uma expectativa de sobrevivência destes concelhos. Se nós ao olharmos para esse panorama, identificamos logo algumas dificuldades, algumas principais intervenções. Conseguimos discriminar logo que, tendo uma população envelhecida, tendo pouca gente na sua base, tem que haver uma política clara, social, de apoio a essa população. Mas não considero sequer que esse seja o principal fator estratégico de desenvolvimento. Penso que o principal fator estratégico de desenvolvimento é conseguirmos, a médio e longo prazo, invertermos essa pirâmide que eu referi. E como é que nós a conseguimos inverter? Só conseguimos inverter através de um processo que está a ser muito repetido e é o novo paradigma dos atuais quadros comunitários, que é através da criação de riqueza. Não há outra forma de o conseguirmos fazer. Mas daqui resulta, e se interagirmos estes dados isolados que eu vou salientando, começa logo a verificar-se aqui algumas dificuldades. Como é que numa população envelhecida se consegue fazer uma política clara de criação de riqueza? Uma política clara de fixação dos nossos jovens, uma política clara de aumento das taxas de natalidade, uma política clara de conseguir capacitação no investimento. É extremamente difícil, mas fundamental para o desenvolvimento destes territórios. Desenvolvimento, diria mesmo, e considerando os paradigmas das últimas décadas, consideraria mesmo uma questão de sobrevivência. Se nós pensarmos um bocadinho na evolução e das expectativas da própria comunidade, o trabalho das autarquias nas últimas décadas centralizaram-se muito na infraestrutura física. Aqui no Concelho de Vila Pouca de Aguiar, e o Presidente da Câmara de Sessão está presente agora na qualidade de Provedor da Santa Casa da Misericórdia, houve um investimento claro nas infraestruturas de qualidade de vida. E se pegarmos num pequeno exemplo, facilmente compreendido por todos,
A taxa de saneamento no concelho de Vila Pouca da Guiar, há 15 anos atrás, era 5% dos munícipes eram abastecidos pelo saneamento. Atualmente, 95% dos munícipes têm saneamento. Se pensarmos nas infraestruturas de caráter prioritário, de infraestruturas de qualidade de vida, acessibilidade rodoviárias, iluminação pública, a simples iluminação pública tão elementar no nosso dia-a-dia, que ninguém pensa nela, a não ser na tarifa de fim do mês, mas nós, há 12 anos atrás, tínhamos aldeias no concelho de Vila Pouca da Guiar sem iluminação pública. Não tinham iluminação, não tinham energia elétrica. Há 12 anos atrás, tínhamos no concelho de Vila Pouca da Guiar algumas aldeias sem acessibilidades rodoviárias. Bem, então houve claramente uma estratégia pré-definida. Temos que criar condições de vida a esta comunidade. Partiu-se de um pressuposto corretíssimo, que nenhuma sociedade podia pensar num paradigma seguinte, no paradigma da criação de riqueza, da socioeconomia, sem ter as infraestruturas básicas a montante realizadas. E foi esse o grande trabalho, um trabalho muito proveitoso, muito concreto, de excelente qualidade, que os nossos autarcas aqui em Vila Pouca da Guiar, e também um bocadinho por todos os concelhos aqui que connosco confrontam, que nós temos conhecimento em concreto, desenvolveram nas últimas décadas. E chegamos a esta situação. Chegamos à situação de termos infraestruturas de qualidade de vida análogas ou superiores a qualquer ponto do país, ou mesmo da Europa. Quando estou a falar com isso, é convicto do que estou a dizer. Se nós formos ver as bibliotecas, os museus, as piscinas, os pavilhões desportivos, as acessibilidades, todas essas infraestruturas existem no concelho de Vila Pouca da Guiar, existem também, de alguma forma, nos concelhos que limítrofes a Vila Pouca da Guiar, e por isso a nossa comunidade tem qualidade de vida, tem possibilidade infraestrutural de qualidade de vida. Mas então o que é que falhou? Então porque é que estamos ainda num paradigma ou na procura de um novo paradigma de desenvolvimento socioeconómico? Falhou exatamente, ou não, essa evolução não foi acompanhada na aposta das pessoas. Era possível fazer, era muito difícil. Eu penso mesmo que os nossos autarcas fizeram um trabalho que superem muito as expectativas que há 2 décadas atrás a própria comunidade teria. Mas realmente a evolução social não acompanhou essa qualidade de vida. Eu vou dar aqui 2 exemplos, também são facilmente compreensíveis por todos. Em 2013, o concelho de Vila Pouca da Guiar teve uma taxa de natalidade de 3,6 por cada 1000 habitantes. Estamos a falar em 2013, por isso há 2 anos atrás. No mesmo ano, o concelho de Vila Pouca da Guiar teve uma taxa de mortalidade de 18,7 por cada 1000 habitantes. É fácil cruzar os dados numa regra 3 simples que todos vocês já fizeram com toda a certeza e chegam à conclusão que é preciso 6 anos de nascimentos por 1 ano de óbitos. E já partimos daqueles elementos que há um bocadinho ia referindo, que é da população envelhecida. Como é que se consegue cruzar esses dados? Como é que se consegue estruturar uma política séria, uma política coerente de evolução de médio e longo prazo para se inverter esses dados e para se conseguir uma sociedade como todos nós pretendemos saudável? É uma dificuldade enorme. É uma dificuldade enorme. Primeiro, porque se nós não conseguirmos inverter esses dados, não conseguimos atingir nenhum resultado. Mas inverter esses dados implica um conjunto de políticas extremamente diversificadas, extremamente distintas da própria expectativa que a comunidade foi criando ao longo de décadas, que era a expectativa da infraestrutura pública. O exercício autárquico media-se e mede-se ainda pela quantidade de obra feita e por isso há ali uma prioridade evidente, que é essa que é depois mensurável e facilmente mensurável, porque é visível e que vai permitir o sucesso político de algumas estratégias. Quando dizemos, e fala-se muito, nas políticas claras de aumento de natalidade, digo que já não chega. Bem, se nós agora no concelho de Vila Pouca da Guiar, por qualquer motivo,
e fizéssemos um investimento claro na natalidade, essa natalidade, por isso as crianças que iriam nascer daqui a 1 ano ou daqui a 9 meses, já em 2016, teriam a atingir uma fase adulta daqui a 25 anos. Uma fase ativa profissional. Será que o Conselho de Vila Pouca de Aguiar, com este diagnóstico e com estas diferenças de mortalidade e natalidade, sobrevivia a esses 25 anos? Não sobrevivia, com certeza. Por isso, a nossa política já não pode ser uma política de investimento na natalidade. Tem que ser, e volto ao ponto de partida, um investimento na criação de riqueza. Temos que estancar definitivamente a fuga dos nossos jovens que, sem oportunidades profissionais no país, têm que procurar a imigração ou mesmo a migração para outros pontos do país. Sem esses jovens, sem a capacidade de fixação desses jovens, não temos políticas de natalidade. Porque é uma questão biológica. Há pouco tempo que o Padre Marco tem ali uma parte daqui de Vila Pouca de Aguiar, uma parte sul do Conselho, uma das zonas mais desertificadas, que faz parte de uma dessas freguesias que eu falei, ele dizia, Padre Marco, aqui já não é uma questão socioeconómica, é uma questão biológica. Quando a pessoa mais nova desta aldeia tem 54 anos, deixou de ser uma possibilidade socioeconómica, a recuperação da população e o combate à tal desertificação, porque é uma questão biológica. Não há política que resulta quando a biologia não permite a execução dessas políticas. E, por outro lado, se nós conseguirmos fixar os jovens nessa faixa etária, todos os outros problemas demográficos que eu agora salientei estão resolvidos. Porque é a lei da vida. Se nós conseguirmos fixar os nossos jovens, e se tivermos uma política capaz de ainda atrair em ciclos migratórios alguns jovens de outros concelhos para o Conselho de Vila Pouca de Aguiar, temos esse problema resolvido. Temos, porque eles, entre os 25 e os 45 anos, é a idade natural para terem filhos. E por isso está resolvido a questão da natalidade. E como é que nós os conseguimos fixar? Conseguimos fixar através da criação de riqueza, não há outra forma. Não há uma forma de alguém se conseguir manter se não tiver um meio de subsistência que permitem a sua fixação. E isto há novamente esta espiral recessiva, demográfica recessiva, do que eu estou a falar. Bem, mas quem tem esta população, que tem este panorama, tem esta imagem da demografia local, como é que pode estar à espera de criar riqueza? E surge aqui outro problema. É que ninguém aos 70 anos, ou 75 anos, ou aos 80 anos, ou aos 85 anos, está a pensar fazer um novo investimento. Ninguém está a pensar, nessas idades, deixar a estabilidade de uma vida de trabalho e de amealhar algumas receitas que permitem essa estabilidade, para depois agora fazer investimentos que podem amanhã causar um problema enorme. Se calhar até nem tinham logo crédito bancário. Seria logo das primeiras dificuldades. Mas não estão. Não podemos estar à espera desses investimentos, porque esses investimentos não vão conseguir aparecer, não vão ser desenvolvidos, não vão ser instalados no terreno. Então qual é a solução? Volta a ser a mesma. Temos que capacitar os nossos jovens de uma forma muito clara para que eles possam, através de projetos pessoais, manter-se e conseguir fazer movimentos migratórios de outros territórios. Claro que aqui podíamos meter mais 4 ou 5 elementos que iam tornar isto muito mais complexo, que é este problema local. É do interior norte? Não. É um problema transversal e até vertical. É um problema do país. E por isso aumenta muitas dificuldades de se atingirem os objetivos. Após ontem permitam-me esta parte, tenho aqui uma delegação que foi-se embora de arquitetos luxemburgueses. Neste âmbito destas estratégias políticas que eu agora estou a tentar definir, tivemos aqui durante 2 dias um grupo de 11 arquitetos luxemburgueses que estiveram a visitar as nossas indústrias do granito numa tentativa de eles conseguirem lá fora promover o nosso granito através de projetos específicos, utilizar nos seus projetos. E eu tenho algumas dificuldades no francês e numa pequena cerimónia de boas-vindas comecei a minha exposição de uma forma que não seria, de uma forma negativa, das dificuldades.
E o tradutor disse-me, pá, não faça isso. No Luxemburgo eles começam sempre pelos aspectos positivos. Eu aqui também deveria ter começado por esse aspecto, mas realmente, esta imagem que eu quero transmitir não é uma imagem positiva, nem uma imagem de facilidades. Costumo dizer, embora esta expressão que eu costumo salientar e que alguns presentes junto aqui já tiveram a infelicidade de ouvir muitas vezes, presentes aqui, é que nós vivemos no Conselho de Vila Pouca de Aguiar nos cuidados paliativos de elevadíssima qualidade. É violento estar a dizer isto, é violento ouvir isto. E um autarca estar a dizer isto, junto a essas duas violentes, torna-se quase uma catástrofe. Mas é essa a nossa realidade. Temos muitas instalações infraestruturais de elevadíssima qualidade, mas temos uma esperança de vida muito limitada. Ou seja, estamos a viver todos muito bem, muito harmoniosamente, mas sabemos que se continuarmos este caminho, temos ali o fim, mesmo ali, à porta. Qual o processo? Qual a mensagem positiva? É uma mensagem derrotista, pelo contrário. É uma mensagem de esperança. Mas para passar de um diagnóstico preciso, de um diagnóstico real, para uma estratégia concertada para promover esse caminho que nós todos queremos seguir. A estratégia é essa, é da criação de riqueza. E essa estratégia está a ser instalada pelo atual quadro comunitário. Nós temos uma dificuldade enorme em concordar com ele, porque todos queríamos muitas infraestruturas, ainda estão na nossa cabeça, ainda estamos formatados nesse sentido, é a nossa mentalidade, fomos criados politicamente com essas expectativas, mas é essa expectativa que temos que mudar. E temos que pensar que este quadro comunitário, o 2020, que agora se inicia, é uma oportunidade ótima para nos centralizarmos nas pessoas, para nos centralizarmos na capitalização de riqueza e, através dessa capitalização, conseguirmos fixar os nossos jovens, conseguirmos dar um futuro ao nosso concelho. E há outro aspecto, mesmo para terminar, que eu gostava de salientar. Se a criação de riqueza, se o caminho é o caminho a seguir, não há outro caminho a seguir, nesse caminho devemos ter um cuidado especial com a ação social. Devemos ter um cuidado especial com 4 fatores. Com a educação. É fundamental olharmos para a comunidade educativa numa perspectiva de igualdade de oportunidades à partida. Fundamental. E o Conselho de Vila Pouca de Aguiar temos tentado ter esse cuidado. De que forma? Todos sabemos que vivemos no meio rural, os rendimentos per capita são muito baixos, temos imensas crianças diagnosticadas no dia-a-dia com necessidade de suplementos alimentares. Então podemos continuar a olhar para o período de férias escolares como um período de diversão para essas crianças? Não podemos. Temos que considerar que nesses 2 meses, aquelas crianças que têm um suplemento alimentar nos 9 meses ou nos 10 meses letivos, têm que continuar a ter durante as férias escolares. Mas também não é bom que nós apontemos aquelas crianças no sentido de que, bem, anda cá, és pobrezinha, a gente vai-te alimentar. Não, tem que ser de uma forma pedagógica. Por isso é que nós, quando acabamos aqui em Vila Pouca de Aguiar o ano escolar, continuam toda a rede de transportes escolares, continuam as escolas abertas e todas as crianças, dos 3 aos 15 anos, continuam a frequentar a escola. Deixam de ter aqueles professores, para não se maçarem muito os professores, e vão ter outros. E quem são os outros? São aqueles jovens dos 16 aos 25 anos, que estão a acabar cursos superiores, que estão a fazer outras formações, estão nas universidades, nos cursos técnicos, e que são aproveitados, todos eles, sem exceção, têm que viver no Concelho de Vila Pouca de Aguiar ou ter aqui residência, ou ser naturais ou ter aqui residência. Todos eles, sem exceção, são utilizados depois numa estratégia de monitor ou de desenvolvimento de atividades úteis para a comunidade. E assim garantimos que estamos a manter aquela comunidade escolar durante os períodos de verão com a satisfação das carências mínimas que a instituição escolar consegue fornecer, dos 3 aos 26 anos. Outro aspecto que é importantíssimo é o dos idosos. Esse decorre desta chata relação que eu estou a desenvolver.
Se não temos, e essa é evidente, se nós não temos a população de proximidade que os idosos precisam, tem que ser a comunidade a organizar-se e dar esse apoio de proximidade. E aí o trabalho da Santa Casa Misericórdia, o trabalho das EPSS é fundamental e está a ser conseguido. E depois há mais 2 aspectos que também são importantes continuarmos a ponderar nesta ação social. É a questão do ciclo económico negativo e dos novos pobres e da pobreza encoberta, daquelas pessoas que acabaram por perder o trabalho porque faliu ou fechou aquela fábrica ali que vivia o pai e a mãe e que não estavam habituados a ter essa realidade. E a comunidade tem que estar organizada para fazer esse apoio social e esse diagnóstico e esse trabalho social de proximidade. E, por último, é que todos aqueles que têm as necessidades especiais, que são aqueles que, por deficiências biológicas, orgânicas, genéticas, não conseguem ter não conseguem uma autossuficiência própria do cidadão comum. Espero que tenha conseguido traçar um diagnóstico deste concelho. O nosso desafio dos autarcas é enorme e o vosso, das EPSS, é também enorme. Se não conseguirmos ligar, interagir, permeabilizar todas as estratégias com uma estratégia nacional, não conseguiremos ter futuro. E todos queremos futuro para a nossa terra, porque é essa terra que nós todos amamos. Muito obrigado a todos.